boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso ciclo de palestras GAP Convida 2023. E hoje estamos encerrando o ciclo de 2023, né? Já foram 17 ou 18 palestras. Quero agradecer muito a participação do pessoal, né? Nem todos assistem ao vivo, mas estão acompanhando as palestras no YouTube, as gravações no YouTube. E só lembrar, né, mais uma vez, quem tiver interesse no certificado de participação no ciclo, tem que registrar a frequência, pelo menos 7 das palestras. Hoje, como nós já temos um grupo consolidado, as câmeras e microfones estão liberados, se vocês quiserem interagir depois, né? Mas ao sinal do primeiro problema, a gente bloqueia, como a gente tem feito, mas acho que não, acho que hoje nosso grupo já está bem consolidado e, enfim, não vamos ter problema, não. E para encerrar esse ciclo, né, eu sei muito feliz de receber um grande nome da conservação no Brasil, mais um amigo, né, a gente já conversou bastante por aí, né, Fabiano? E agradecer muito a sua disponibilidade de estar conosco, né, Fabiano? Você tem muito trabalho, né? Vocês vão conhecer parte aí da trajetória dele. E vou rapidamente apresentá-lo para quem ainda não viu, né? Então, o Fabiano vai falar para a gente sobre manejo de fauna no Brasil. Ele é doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutor em antropologia pela Universidade de Wisconsin, Madison, nos Estados Unidos. É professor associado 4 do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa, atual coordenador do Centro de Conservação de Saguis da Serra, também da Universidade Federal de Viçosa, orientando os programas de pós-graduação em Ciência Florestal, Ecologia e Biologia Animal. Trabalha com primatas e espécies da fauna ameaçada de extinção, contribuindo com planejamentos estratégicos e manejo de fauna, além de introduzir uma série de novas tecnologias aí para conservação. Fabiano, muito obrigado, fica à vontade, meu caro. Obrigado, Magela. Prazerzão estar aqui falando com vocês também. Achei que a turma era maior, uma turma pequena. Como é que é o escopo aqui? É uma disciplina? Como é que funciona aqui, Magela? Só para eu entender mesmo. Na verdade, a gente está num ciclo de palestras, né? Varia bastante o público, como a gente grava, muita gente não assiste ao vivo e assiste depois no YouTube a gravação. Entendi. É um ciclo que esse ano está comemorando os 10 anos do curso de pós-graduação em áreas protegidas nosso, né? Então, a gente está realizando esse ciclo para comemorar isso. Entendi. Isso não é uma disciplina, então, né? Não. A gente tem pessoas aqui de vários estados, vários locais diferentes, e a maioria nem se conhece pessoalmente. Legal, muito bom. Eu vou só terminar aqui, já vou me apresentar, né, falar um pouquinho da minha trajetória, né, enquanto eu acabo de baixar aqui, pessoal. Eu sou biólogo, né, formado em Viçosa. Obrigado, viu, Magela, pelo convite. Desculpa mais uma vez aí o atraso. E, ao mesmo tempo, né, a gente não conseguiu fazer isso antes, por vários outros motivos, mas, felizmente, hoje a gente está no nosso dia e coincidiu de eu estar no campo aqui, mas, para mim, cara, é um prazer, né? Sempre, Magela me conhece, a gente já tem um longo percurso aí juntos, e, para mim, é um prazer sempre poder falar com um público, né, diverso. Não sei se tem alguém aqui que me conhece, ou pessoalmente, ou conhece alguma coisa do meu trabalho, mas é sempre bom, né, ter essa oportunidade, e eu agradeço muito, porque a gente aproveita, né, esses momentos para a gente estabelecer, né, um network. Costumo falar com os meus alunos que é uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. Não à toa eu estou aqui com o Magela, né, a gente está se falando e a gente está fazendo essa parceria. E também, obviamente, né, essa questão de atingir as pessoas, né, fazer com que as pessoas conheçam o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, possam, né, entender como que a gente, ao longo da nossa vida profissional, como que a gente pode necessariamente contribuir com esses aspectos, né, de conservação e de trabalhos nessa direção, né? Então, acho que tudo isso ajuda, né, e ajuda muito, e eu acho que a gente tem que sempre lembrar nessas perspectivas de como que a gente pode melhorar, né,
o nosso trabalho e o desenvolvimento dos desejos, né, que a gente tem de profissionais e como que a gente alcança esse patamar, né? Eu vou só agora compartilhar a tela com vocês e, obviamente, vou parar de vê-los, né? E também não consigo imaginar o que vocês possam eventualmente estar levantando ou escrevendo aí, tá? Mas então, qualquer você coisa eu estou acompanhando aqui, Fabiano. Aí você me ajuda, tá, Magelo? Você está vendo aí minha tela? Sim, tudo certo. Tá, então, pessoal, eu trabalho, né, já há 13 anos na IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. Eu trabalho, na verdade, é um trabalho voluntário, a Magela sabe bem disso. Quem contribui com essas redes, né, de instituições como a IUCN, necessariamente é um trabalho voluntário. Eu sou coordenador para o Brasil e Guianas do grupo de especialistas de primatas, junto com mais alguns colegas brasileiros, né? São, se não me engano, 7 ou 8 coordenadores que a gente chama regionais. São 17 regionais no mundo e a gente é uma delas. E a gente contribui, por exemplo, com a lista vermelha de espécies ameaçadas. Então, se vocês forem lá no site do Red List, que é o site oficial da IUCN para listas ameaçadas, vocês vão encontrar lá, para cada espécie, né, o status de conservação dela. A gente fez agora, por exemplo, né, esse livrinho que a gente, né, chama de guia de bolso, né, o Pocket Guide dos primatas da Mata Atlântica, e a cada 2 anos a gente produz esse livro, Primates in Peril, que é um livro que contém as 25 espécies de primatas mais ameaçadas do mundo. Ou seja, a gente desenvolve estratégias para auxiliar governos, né, países, a trabalharem com essas espécies que estão ameaçadas. E eu também sou da Sociedade Brasileira de Mastro, da Sociedade Mastozoologia, da Sociedade Brasileira de Primatologia e da Sociedade Brasileira de Zoologia. E a gente contribui, obviamente, com os eventos e, particularmente, com projetos de conservação voltados a essas sociedades, né? Tanto que, no papel de sócio, tanto como membro da IUCN quanto da Sociedade Brasileira de Primatologia, eu venho contribuindo com a revisão da Lista Nacional de Espécies Ameaçadas e com o planejamento, né, com a estruturação de políticas públicas, como os planos de ação nacional para a conservação de espécies ameaçadas. Tem muito. E uma das formas de você estar à frente desse processo, pessoal, é exatamente participando dessas associações, né, de grupos de fauna. Tá? E hoje eu oriento em 3 programas na UFV. Eu sou professor da UFV, eu estava falando minha formação, né, sou biólogo, mestre em genética, Magela falou aí que eu tenho doutorado em ecologia pela UFMG, e hoje eu sou orientador nesses 3 programas, né, ciência florestal, biologia animal e na ecologia. Todos 3 são da UFV, tá? Oriento mestrado e doutorado lá. E aí o Magela pediu, né, para eu falar um pouquinho sobre essa questão de fauna, né, de refaunação, manejo de fauna, como é que a gente está trabalhando essas questões no Brasil, e a gente tem algum histórico interessante, tá? Eu acho que vocês precisam se sensibilizar em relação a essa história. E por que a gente chega nessa questão do manejo, por exemplo, conservacionista? Né? Por que a gente tem que fazer manejo conservacionista? Porque a gente está perdendo muitas espécies, né? Nesses últimos 500 anos, um pouco mais de 500 anos, a gente já perdeu mais de 500 espécies de vertebrados no mundo inteiro. E hoje a gente tem aí, né, apesar da gente ter das quase 60 mil espécies que já foram acessadas, né, principalmente de vertebrados, invertebrados, plantas e fungos, a gente tem aí, né, um pouco menos da metade que não é ameaçado de extinção, a gente está falando aí de mais de 10 mil espécies que estão em alguma categoria de ameaça, incluindo quase 800 espécies já extintas, e aí não são só vertebrados, né, são outras espécies também, incluindo plantas, e já temos aí, né, 64 espécies consideradas extintas na natureza. E outro detalhe, pessoal, os vertebrados, ó, eles têm, né, de 55.800 espécies, perdão, de 61.600 espécies que tinham interesse em fazer essa análise, 55 mil, por exemplo, já foram avaliadas. Mas olha para vocês verem grupos como os fungos, né, e outros organismos, de 14.500 espécies, apenas 560 foram avaliados. Ou seja, a nossa biodiversidade, nesse contexto de status, né, de avaliação do status de conservação, ela está completamente desequilibrada, né, desbalanceada. E a gente está vendo que a perda de espécies, ela está associada basicamente ao tamanho dos bichos, né? Então, se vocês olharem aqui nas figurinhas B, né, C
e D, a gente vê que um bicho pequeno, ó, que é o esquilinho aqui na B, ele praticamente não tem número de espécies ameaçadas ou que estão sendo perdidas. Bichos de médio porte, por exemplo, como os macacos pregos, né, entre 3, 5, 10 quilos, a gente já vê que tem muito mais vermelho. Ó. Quanto mais vermelho, maior é a perda de espécies nessas áreas, tá? E quanto mais azul, menor essa perda. Então, você tem já um número maior de espécies que já foram perdidas de médio porte. Agora, nada se compara a animais de grande porte, como os, né, aqui representado por uma anta. Você vê que na Mata Atlântica, na borda aqui dos Andes, na Amazônia, boa parte da África e boa parte da Ásia, esses bichos já foram perdidos, né, na maioria dos seus territórios. Então, a perda de espécies também, ela se dá de maneira desequilibrada. A gente conhece mal a nossa biodiversidade, como eu falei, né? A gente tem um conhecimento maior para vertebrados e plantas e menor para outros grupos, e ao mesmo tempo que a gente tem de perda de espécies está associada ao tamanho corporal desses bichos. Quanto maior os bichos, né, infelizmente, maior a chance deles estarem sendo extintos. E vocês podem ver isso muito bem nesse trabalho maravilhoso do DISO, publicado na Science, com o professor Mauro Galetti, que mostra a defaunação, né, a diferença de tamanho das espécies que estão sendo perdidas. Então, lá no Pleistoceno, 12 mil anos atrás ou mais, a gente perdeu animais como a preguiça gigante, e isso deu, em média, preguiça gigante chegou a ter 5 toneladas, tá, gente? Mas, em média, a gente perdeu bichos em torno de 182 quilos nesse período do Pleistoceno. Hoje, né, no Antropoceno, que a gente está chamando, que é esse período geológico, né, que a gente está vivendo de interferência humana, eu não vou entrar nesses detalhes, mas tem gente que não concorda com isso, mas, enfim. A gente perdeu quais os bichos foram extintos para sempre? Bichos com 70 quilos, né, como o tigre da Tasmânia, por exemplo, né, esse exemplar aqui mostra o último animal em cativeiro. E o que está ameaçado hoje? Lembra daquelas espécies ameaçadas, aquelas 10 mil espécies ameaçadas? São bichos em torno de 44 quilos. Quem que está sobrando hoje? O que não está ameaçado? Aquelas quase 30 mil, 20 e poucas, 25 mil espécies não ameaçadas. São bichos de 600 gramas, né? Então, são bichos pequenos, tá? A gente está com, né, como se diz, a gente está deixando a nossa fauna nanica. O que vai sobrar no mundo? Bichos pequenos, rato, né? Muitas espécies de roedores, enfim, animais de pequeno porte. Não é isso que a gente quer, né? A gente tem aí chance de salvar ainda muitos animais de grande porte, né? E perder bicho, galera, tem um problema associado também, né? Porque não necessariamente os grandes estão desaparecendo. Tem bichos endêmicos, né? São bichos raros. E aí você, né, num trabalho como esse de 2018, mostra que há uma diversidade filogenética sendo perdida. Então, se você olha aqui, ó, o que está em vermelho é o que você tem, né, de perda muito grande da diversidade filogenética se aquele grupo de fauna desaparecer. Aqui eu estou falando só de mamíferos, né? Vocês estão vendo pelos desenhinhos aqui que a gente está falando só de mamíferos. Então, por exemplo, o grupo de monotremados, né, quando você fala, eu vou perder um ornitorrinco, o que ele representa em termos de potencial, né, de diversidade filogenética é absurda. Né? Então, não é assim, eu perdi um ornitorrinco, é uma espécie só, não tem problema. Não, a gente tem que lembrar isso também. O que esse animal representa em termos de diversidade filogenética, em termos de história evolutiva? E a gente vê que isso está acontecendo, né? Que muitos grupos raros de espécies, por exemplo, de mamíferos, que têm uma história evolutiva única, são grupos ameaçados. E aí a perda que a gente tem não é só de 2, 3 espécies, a gente perde toda uma linhagem evolutiva que a gente nunca mais vai reaver. Né? Então, são questões muito sérias que a gente está, né, tornando, né, está tendo como prejuízo em termos de perda de biodiversidade. E no Brasil, né, como é que estão as nossas comunidades de fauna? Estão bem, muito bem, obrigado, principalmente os vertebrados? Não, estão mal, estão muito mal. O trabalho do Canalha aqui, um grande amigo meu que trabalha com primatas, em 2012, no sul da Bahia, ele mostrou isso, né, de todos os fragmentos que eles visitaram, né, ele viu uma defaunação intensa nesses fragmentos, tanto que lá nos, né, sei lá, eu não lembro exatamente o número de fragmentos, mas com certeza foram entre 40 e 60 fragmentos que eles visitaram, eles acharam mais de 80% deles saguis, né, do gênero Calitrix. Mas passou de 2 quilos para cima, você já começa a complicar a história. Ó. O sauás, por exemplo, está em menos de 50% dos fragmentos, junto com os macacos pregos. Os tatus, menos de 50%. Os veados, menos de 40%, em torno de 35%.
né? O tamanduá-mirim, menos de 30%, a paca, né, quase 20%, a onça parda, por incrível que pareça, ocorrem 20% dos fragmentos. O cachorro do mato, ele é menos comum do que a onça parda nessa paisagem, né? E aí pronto, né? Vai degringolando até que você chega no tamanduá-bandeira, já praticamente não existe. Onça pintada, não existe. Muriqui, não existe. Anta, quase zero. Queixada, quase zero. Ou seja, são bichos que estão perdidos naquela paisagem. A gente não encontra mais, né? Claro que nesse contexto de Mata Atlântica, que foi o que ele estudou, é a fragmentação florestal, né, que durou décadas, e, ao mesmo tempo, a questão da caça, né? E o Galete trabalha muito com isso, pessoal. O professor Mauro Galete, aliás, eu recomendo, ele acabou de lançar um livro muito legal, né, de um naturalista no antropoceno. Depois, se quiser, Magela, eu passo o link. Ele faz uns trabalhos muito legais com essa questão de defaunação. E ele estudou, por exemplo, aqui na Serra do Mar, onde eu estou, na verdade, aqui no Complexo Paranapiacaba, a extinção funcional de pássaros, e como que essa extinção tem afetado plantas. E ele mostrou isso, né? Ele provou que há uma evolução rápida no tamanho das sementes de Jussara, né? do palmito Jussara, do nosso Jussaí, palmito doce da Mata Atlântica, que é o Eterpedulis, em função da perda de espécies de aves. Então, onde você tem aves pequenas, você não tem mais essas aves maiores, o que acontece? A gente tem sementes de Jussara, pessoal, que tem um tamanho menor do que nas outras áreas de floresta que você tem predadores ou, né, dispersores de semente como os tucanos e grandes espécies como jacutingas e jacus. Ou seja, as palmeiras que estão sobrevivendo nessas matas sem fauna, elas estão sendo selecionadas aqueles indivíduos de árvore, né, aqueles indivíduos arbóreos que têm sementes pequenas, porque somente pássaros menores conseguem dispersar essas sementes. Então, vocês veem aqui pelo gráfico exatamente isso, né, o tamanho do diâmetro da semente, né, ele é menor onde você tem animais de pequeno porte e ele é maior onde você tem animais de porte maior. Então, assim, parece brincadeira, mas o processo de evolução e de adaptação, ele é mais rápido do que a gente imagina e muito impactante quando a gente tira a fauna, muito impactante, né? Mas não é só dor não, né, gente? A gente tem um trabalho lindo que o Magela conhece, que é o de reintrodução de mico-leão na natureza. Quem quiser conhecer um pouco mais, vai lá no site da Associação Mico-Leão Dourado, esse que está aí na tela para vocês, micoleão.org.br. Vocês vão conhecer essa história linda de sucesso, né, que foi tirar os bichos da natureza, reproduzir em cativeiro e reintroduzir, né, e hoje a gente tem essa espécie num nível de ameaça menor do que quando eles começaram o manejo conservacionista para essa espécie. Então, o Brasil, gente, vocês têm que pôr isso na cabeça de vocês, é um país de sucesso quando a gente fala em manejo conservacionista. E o mico-leão está aí para provar isso. Tá? E hoje a gente tem um projeto lindo, o Refauna. Se vocês conhecerem lá, vão no site também, né, coordenado pelo professor Fernando Fernandes, da UFRJ, e que é liderado, né, em parceria com o professor Marcelo Rangantes, também da UFRJ. Eles estão reintroduzindo antas na reserva de Guapiaçu, né, na Régua, reintroduzindo bugios no Parque Nacional da Tijuca, dentro da cidade do Rio de Janeiro, reintroduzindo as cutias também lá, esses jabutis. Eu estive lá, conheci o projeto, vi os jabutis sendo preparados, né, aclimatados, que a gente fala para a soltura, vi os bugios também sendo aclimatados, já tinha bugio solto. Eu, inclusive, levei o drone lá para a gente testar essa tecnologia lá, para achar os bugios mais rápido, né? É uma população muito reduzida, eles foram extintos da Tijuca e agora eles estão sendo reintroduzidos. Então, o Brasil está a passos lentos, mas a gente está melhorando muito nesse aspecto de refaunação. Quem conhece o projeto Mutum da Cenibra, também não sei se o Magela esteve lá pessoalmente, no leste de Minas, na cidade de Ipaba, perto de Ipatinga, há 33 anos a Cenibra reintroduz aves ameaçadas de extinção da Mata Atlântica, como o macuco, e principalmente o mutum do Sudeste. Hoje, a única população de mutum do Sudeste que tem em Minas Gerais é essa, que é fruto de reintrodução de uma empresa de papel e celulose. Inclusive, a gente está lá com a empresa fazendo monitoramento da espécie para a gente fazer uma estimativa de viabilidade populacional em longo prazo. Tá? E, óbvio, né, não podia deixar de falar desse projeto maravilhoso, que é o Iberá. Né, o projeto Iberá, na Argentina, ali na província de Iberá. Ele é espetacular. Eles estão reintroduzindo de antas, onças pintadas, tamanduás bandeira, a
ariranhas, araras vermelhas. Então, assim, eles têm um projeto lindo, é uma área gigante, né, que eles estão fazendo um trabalho belíssimo de reintrodução. E eles acabaram de soltar esse livro, né, em um documentário que chama Rewilding na Argentina. Infelizmente, eu não pude ir, fui convidado dia 6 agora passado, né, tem um mês de novembro, eu fui convidado para fazer essa fala lá. Aliás, hoje é dia 6 de dezembro, tem exatamente um mês que eles lançaram esse material, né, contando um pouco dessa história, um material bem bonito, inclusive, tá? Eu tenho um PDF também, tá, ô Magela, se precisar. Eles estão querendo levar arara azul de Lear. Eu posso perguntar aos meninos, Magela? A gente pode interferir aí? Pode, o pessoal está aqui assistindo, está tudo certo, Fabiano, está tudo em ordem. Por que reintroduzir a arara azul de Lear na Argentina, gente? Quem sabe me dizer isso? Vai ganhar um chocolate do Magela depois, um doce de leite Viçosa. Alguém chuta? Vou dar segundos aí, galera. Vamos falar nada, ninguém imagina. Pode chutar, não tem problema. Não. Ninguém falou nada, ninguém escreveu? Não, o pessoal está pensando aqui. Envergonhado. Você sabe, Magela? Você viu essa história? Não vi, não, mas seria para avaliar a qualidade do ambiente para alguma outra espécie local, não? Então, na verdade, isso é retornar, né, com os serviços, né, serviços ecossistêmicos e com as interações ecológicas. Mas por quê? Porque tinha uma espécie de arara azul no Iguaçu, que é a arara azul pequena, a Nodorhynchus glaucus, extinta, né, geral, desde 1927, não se vê mais essa arara na natureza, e ela ocorria ali na bacia do Paraná, né, ali na bacia do Rio da Prata. E eles estão querendo trazer a de Lear, que é a mais próxima filogeneticamente dessa arara que foi extinta, para reintroduzir lá, né? Claro que é uma arara ameaçada de extinção, né? Ela está em perigo, acho que ela está na lista brasileira como em perigo, e não é tão simples você fazer um manejo de uma espécie ameaçada como a arara azul de Lear. Mas a ideia é muito boa, eles querem levar a arara azul de Lear para a Argentina para fazer isso que você falou, né? Que é substituir ecologicamente uma espécie que tinha no passado. Tá? Isso é um pouco desse trabalho de Rewild, que é o manejo de fauna, tá, gente? Isso é manejo de fauna, só que é um manejo conservacionista. E a gente vem fazendo manejo de fauna, né? Já tem 16 anos que eu capturei essa fêmea de Muriqui do Norte, quem não conhece essa espécie simpática, o maior primata das Américas. Tem um videozinho lá no meu canal do YouTube, depois eu vou passar o canal para vocês. A gente fez uma translocação e essa fêmea foi de uma área que ela estava sozinha, né? As fêmeas de Muriquis migram, graças ao trabalho que a doutora Karen Stray já desenvolve no Brasil há 40 anos com essa espécie. A gente sabe como é que ela se comporta, né, do ponto de vista, né, a gente sabe como ela vive, né, do ponto de vista comportamental, de dieta, ecologia básica, e a gente sabe que as fêmeas é que migram. E aí, quando ela sai de um grupo e a mata acaba, ela muitas vezes fica isolada, sozinha, durante muitos anos num fragmento, que foi o caso dessa fêmea que a gente chamou carinhosamente de Eduarda. E por quê? Porque cada muriqui tem uma característica visual única, tá? Tem uma impressão digital no rosto que a gente consegue dar o nome, né, para ela ou para ele. Então a gente sabe individualizar os animais. E ela vivia nesse fragmentinho, a gente conseguiu capturá-la e levá-la para a Mata do Sossego. Provavelmente o Magela também conhece, lá em Manhuaçu, no interior de Minas Gerais, próximo da Zona da Mata. E a Eduarda, depois que a gente translocou em 2006, ela já teve 7 filhotes. Ó. O último filhote dela é esse aqui, ó, essa foto aqui é do ano passado, ou do começo desse ano. Ele já está mais velhinho, agora ele não fica na barriga da mãe, ele fica nas costas, né? E o macho mais velho, o Edu, ele está lá na população de Sossego. E a ecológica, a Eduarda, sozinha, ela contribui hoje com 25% do tamanho da população, e principalmente pós-febre amarela. Hoje a ecológica, a filha dela, e a Esperança está sumida, mas a ecológica, ela está, desculpa, tem uma das fêmeas que está sumida, não sei se acho que é a Estrela, na verdade. A Esperança acho que já é mãe. A Eduarda já é vovó, porque a ecológica já teve filho, a gente manejou ela para Ibitipoca, e a Esperança também, se não me engano, lá na própria população de Ibitipoca também teve filho. A gente perdeu o bicho, né? Parece legal essa história, mas a gente teve populações de muriquis como essa de Rio Casca, que tinham 3 animais. Quando eu comecei a trabalhar lá em 2003, em 2005 só tinha esse macho, o Zidane, que a gente capturou e apelidou ele carinhosamente de Zidane.
ele foi para o plantel de cativeiro em 2008, para a gente começar pela primeira vez um programa de cativeiro da espécie. Vocês sabem a diferença de manejo ex situ e manejo in situ, né? O manejo in situ é o que eu estava fazendo com a Eduarda na natureza, e o manejo ex situ é o que eu fiz com o Zidane. Tirei ele da natureza, resgatei e coloquei ele em cativeiro para ele contribuir com um plantel de cativeiro que não existe, tá? Não existe para essa espécie no mundo, até esse momento que a gente começou a trabalhar com os muriquis. E muriqui, galera, é isso, a todo momento tem uma fêmea sendo descoberta. E o trabalho da Fernanda Tabacou, né, que coordena o projeto do Muriquis do Sossego, lá em Manhuaçu, ela encontrou várias fêmeas, inclusive essa fêmea que a gente está tentando capturar, estava, né, tentando capturá-la desde 2011, ó, essa foto aí é de 2011, isso tem 12 anos, tá? Aqui, inclusive, nós colocamos ela numa gaiola, né, a gente conseguiu fazer ela entrar nessa gaiolinha aí, ó, para, né, tá aí comendo banana, imagino que o vídeo está passando, mas passando lentamente, olha lá, ela pega a bananinha, a gente conseguiu capturá-la, mas infelizmente ela fugiu, a grade, ó, tá vendo, é meio pequena, mas não o suficiente para ela passar, ela acabou passando, e a gente perdeu o animal, né? Essa fêmea, galera, ficou até 2019 perdida nessa mata, eu fiquei 7 anos, 8 anos, na verdade, para capturá-la. Em 2015, a gente criou o Muriqui Instituto de Biodiversidade, do qual eu sou conselheiro, faço parte, né? Vão lá no site MIB, www.mib.org.br, né? Ou vão no nosso Insta aí, que é o @MIB_Muriqui. E a gente começou, depois que a gente foi criado, né? Que a gente criou o MIB, na verdade, a gente fez um projeto em parceria com o Ibitipoca, que hoje chama Ibit Projeto, né? E a gente está trabalhando com eles com a reintrodução de várias espécies, inclusive o muriqui. Então, a gente está trabalhando o revigoramento dos muriquis que tinham lá, só sobraram 2 machos, vou contar um pouco mais dessa história. Estamos agora na semana para soltar as antas lá também, tem um casal de antas que nós vamos soltar, em parceria com a Protapir e com o Paulo Mangini. Fizemos uma parceria com o Grupo Airon, né, que reproduz aves ameaçadas de extinção, e reintroduzimos jacutingas. Ainda não conseguimos araras e macucos, mas está no planejamento. E estamos tentando fazer estudos de lobo-guará, a gente já colocou rádio colar em lobo-guará e onça parda lá. E Ibitipoca, pessoal, é aqui na zona da Mata Mineira, né? Aqui não, né? Porque eu estou em São Paulo. Mas lá na zona da Mata Mineira, perto de Juiz de Fora. A gente não faz esse manejo dos muriquis, por exemplo, de maneira aleatória. A gente tem hoje, publicado pelo ICMBio, né, o nosso Instituto de Conservação Chico Mendes, de Biodiversidade, que é o órgão máximo, né, abaixo do Ministério do Meio Ambiente, um protocolo, por exemplo, para pesquisa e manejo de muriquis, do qual eu, inclusive, sou editor desse protocolo, e muito do que a gente fez de manejo está nesse protocolo, e hoje ele é a nossa linha mestra, né, que a gente faz. E uma das coisas que a gente fez, baseado nesse protocolo, e a gente, inclusive, ajudou o protocolo em função de todas essas ações de manejo, foi criar essa área de reprodução dos muriquis do norte em cativeiro. Então, pela primeira vez, efetivamente, lembra a história daquele macho que eu capturei? Eu não consegui levar a fêmea para ele, e ele acabou não reproduzindo, ele faleceu 8 anos depois, em cativeiro. Né, ele veio a óbito. E agora a gente está com esse projeto chamado Muriqui House com Ibit Projeto, né, coordenado por mim e pela Fernanda Tabacou. A Fernanda Tabacou, inclusive, pegou essa fêmea lá na região de Sossego, que essa é a fêmea ecológica, aquela que eu mostrei para vocês, que é filha da Eduarda, ou seja, ela já é uma segunda geração de translocação e manejo que a gente está fazendo. E a gente levou aqui para um cativeiro cercado com uma mata, né, uma área de recinto, com uma mata cercado por uma grade de 6 hectares, vocês vão ver foto. Então, a gente levou para lá a ecológica, e aquela fêmea, lembra que entrou na gaiola e fugiu? Aí, 8 anos depois, a gente capturou ela. Então, em 2019, nós levamos essas 2 fêmeas, e os 2 machos que viviam numa mata lá perto do Ibit Projeto, a gente conseguiu capturá-los, eles estavam sozinhos, eram irmãos, a gente já tinha feito a análise genética, a gente viu que eles eram muito próximos, né, eles eram irmãos, e aí a gente levou os 4 para esse recintão lá que a gente construiu. E esses, né, que são os 2 machos, depois que eles se reencontraram, eles ficaram 3 meses separados, e a ecológica já estava lá no recinto, então ela ficou doida com os 2 machos lá, ficaram 2 horas e meia abraçados, é uma história linda, né, que eles realmente se reconheceram e ficaram 2 horas e meia. O abraço no muriqui, pessoal, não é uma coisa igual humano, assim, né, um abraço saudade, mas eles têm um abraço afiliativo, que a gente chama, né, de coesão social, e eles fazem isso muito comumente na natureza, macho com macho, fêmea com fêmea, macho com fêmea, filhotes, jovens, mas esse tamanho, né, vamos dizer assim, esse
tempo de duração de um abraço, 2 horas e meia, nunca vimos na natureza, né? Foi incrível e emocionou todo o time que está lá. Então está aqui, ó. Aqui é a área de distribuição do Muriqui, Bitipoca está bem aqui, no sul, né? Quase sul de Minas, Zona da Mata. Aqui o Parque Estadual do Bitipoca, os machos moravam aqui, e a gente fez esse recinto aqui que a gente chama de Muriqui House aqui, ó. Bem ao sul, tá vendo? Mas em linha reta, não dá 10 quilômetros uma da área da outra. Então tem uma mata, o recinto está aqui e está tudo cercado, ó. Essa é uma foto que eu fiz do drone, né? Então aqui tem uma imagem melhor, tá vendo, ó? Vocês veem aqui a cerca, a mata, e aqui o recinto, ó. Aqui é a entrada principal. Aqui tem aquelas casas que vocês viram, né, que a gente fica estudando, fazendo a parte de manejo, de dieta, e os bichos estão soltos aqui. Eles ficaram menos de 1 ano nesse recinto, aí quando a gente colocou os 4 juntos, nós deixamos, né, na sequência eles serem soltos, e aí, no mês seguinte que eles foram soltos, a fêmea ecológica ficou grávida e teve pela primeira vez um filhote em cativeiro para essa espécie, toda a história da conservação da espécie. Em 2020, a gente teve o primeiro filhote nascido em cativeiro, e levamos uma terceira fêmea para lá. E hoje tem mais um machinho que veio de Caratinga. Então, a gente está com 7 animais, né, vivendo nessa mata. Saindo de 2 para 7, tá bom, né, galera? Aqui uma foto mais recente, ó. Eu tinha esse perfil Bião Drone, mas infelizmente eu perdi ele, tá? Vocês vão curtir depois o meu Bião Melo. Bião Drone acabou. E tá aqui a matinha com o recinto integrado à mata. E aqui é onde a gente faz, né, toda a parte de manejo. Aí está aí a fêmea que a gente trouxe da região do Caparaó, com o pessoal lá do projeto Muriquis do Caparaó, que nos ajudaram, né, a turma que coordena o projeto, Mariane Kaiser, Daniel Ferraz, Ariane Clívia, a gente conseguiu capturar essa fêmea com o apoio deles, e aqui está a ecológica com o seu filhotinho, que a gente chamou de Eliote. Então, é uma ação de manejo efetiva, e eles estão lá ainda, tá, pessoal, porque a gente não consegue soltá-los enquanto a gente não tiver uma estrutura social, demográfica, sólida desse grupo, tá? E eu não posso deixar de agradecer, né, a minha esposa, Fabiana Mello, que coordena as pesquisas lá comigo, né, com a parte de pós-graduação, a Priscila Maria é a coordenadora nossa do MIB, a doutora Karen Strayer, a Fernanda Tabacou, que coordena o projeto junto comigo, aqui está a minha filhinha, não é nem bióloga, mas adora trabalhar e sair com os bichos lá, né, ficar me acompanhando no mato. A gente já soltou vários bichos lá também, né, vários indivíduos de jacutinga, esses animais foram mais de 20, agora a gente vai soltar a última leva, não conseguimos mais esse ano, mas no início do ano que vem a gente vai soltar mais 10, mais 5 casais, e a gente ainda tem visto, né, a gente tem monitorado esses jacutingas, é muito difícil, a gente precisa de um reforço populacional muito grande, a jacutinga foi extinta de Minas Gerais, tá, gente? Hoje ela só é encontrada lá naquela área da Cenibra, porque eles também reintroduzem jacutinga lá. E estamos com esse casal de anta prestes a ser solto, tá? A Protapir nos ajuda, a Andressa Gatti, e a tríade, né, do Paulo Mangini, que também são os coordenadores efetivos do projeto. A gente, como MIB e o FV, né, dá suporte para eles. Estamos soltando eles lá. O projeto de onça parda está acontecendo, a gente, inclusive, pegou, né, alguns indivíduos que foram levados para a gente pelos CETAS do IBAMA, e a gente colocou rádio colar, né? Infelizmente, a gente perdeu um bicho com rádio colar, e agora a gente está com outro lá para a gente soltar, que é uma mãe com 2 filhotões, na verdade, acho que são 3 filhotes, né, porque esse vídeo acaba aqui, mas acho que são 2 ou 3 filhotes, que a gente está monitorando eles também por câmera trap, né. A arara vermelha, por enquanto, é sonho, tá, Magela? Mas a gente, se Deus quiser, vai conseguir ver esse bicho voando no céu de Minas Gerais de novo, né, uma espécie extinta de Minas Gerais também, tá? Estamos com uma ideia, né, já estamos com uma autorização de implantação, de instalação, desculpa, né, que chama, de um zoológico, de um jardim zoológico, que a gente está chamando de São Francisco, Santuário São Francisco de Assis. Está ainda em passos lentos, mas a ideia é que a gente tenha recintos amplos, né, de aclimatação para reintrodução, principalmente de espécies ameaçadas, como esse grupo de espécies que eu falei para vocês. Por que a gente está fazendo isso, né, gente? Vocês lembram lá no começo que eu estava falando lá, né, da perda de espécies? Porque a gente está querendo retornar com essas espécies, né? E o que acontece? Quando você traz, né, arpias, queixadas, onças pintadas, tamanduás, preguiças, a gente vai restaurando as interações pelo processo de refaunação. Então, quando a gente reverte a defaunação, ou seja, quando a gente refauna, a gente aumenta, tá vendo, a complexidade de interações ecológicas numa floresta, como é o caso desse desenho aqui. Outro trabalho também liderado pelo Galete e o aluno dele, né, em 2015, tá?
A gente também faz o manejo in situ dos muriquis, ou seja, a gente, na verdade, monitora populações de muriquis. A gente acabou de aprovar um projeto, inclusive agora do Fumbio, para monitorar populações de muriquis em Minas Gerais, na bacia do Rio Doce. Conheçam lá o trabalho do Lelê, Montanhas dos Muriquis, é um trabalho lindo que ele desenvolve, inclusive a gente está usando de tecnologia, né, o Magela comentou aí no início, né, a gente está implementando o uso de drones com câmera termal, como esse aqui, né, para alcançar os muriquis. Deixa eu ver se o vídeo vai passar aí para vocês, ó. Aqui é um drone com zoom, né, então a gente consegue ver muito melhor os bichos, ó. Aqui o Lelê está de longe, filmando essa fêmea, ele viu que eles estavam vindo, e aí ele conseguiu fazer o zoom, eles não se assustaram, o filhotão até dá uma olhada, né, dá uma desconfiada que tem um drone ali, mas ele imagina que é um mosquito, que o drone está longe, porque a gente está usando o zoom, e aí você consegue essas imagens incríveis, né, dessa fêmea, fazendo uma ponte para o seu filhotão aí, que já deve ter 3 anos de idade. A gente conseguiu, esse drone com zoom, é um drone mais simples, mas agora a gente conseguiu, né, desde 2017 que eu venho desenvolvendo essa tecnologia de aplicar, né, de usar uma câmera termal, que é um sensor infravermelho, que a gente construiu naquela época, não tinha drone com câmera híbrida, então a gente teve que comprar, né, o aparelho e fazer essa câmera híbrida. Aqui está uma câmera termal, uma GoPro, e ela foi super útil porque a gente passou, né, a identificar os muriquis muito mais fácil. Então, se vocês verem aqui, ó, eu estou vendo muito bem um muriqui, né? Eu não posso deixar de pôr o ponteiro, não, mas acho que vocês veem meu mouse. Eu estou vendo muito bem um muriqui aqui, né, na câmera termal, ó. Aqui, ó, são 2 indivíduos, inclusive, e aqui na câmera colorida eu também consigo ver bem eles, ó. Mas o grande diferencial foi isso aqui, né, pessoal? Quando eu filmei de longe com a câmera termal, olha, o tanto de muriqui que eu consegui ver. Então, eu consegui, além de identificar mais rápido os bichos na natureza, eu estou fazendo exatamente isso aqui agora. Eu vim para esse lugar onde eu estou, em São Paulo, para procurar os muriquis com esse drone, com câmera termal. Não mais esse, né, que esse grande aí, é de 2017, a gente tem drones muito mais efetivos hoje. E olha aí para vocês verem, né, a gente consegue, em 7 minutos de voo, achar um grupo de muriquis e contar, por exemplo, 22 animais. Eu hoje, inclusive, Magela, estou com o pessoal do Paraná, do Senai, desenvolvendo um software de inteligência artificial, né, a partir de visão computacional, né, de deep learning, machine learning, para fazer essa contagem e a identificação dos muriquis por inteligência artificial. A gente está desenvolvendo esse software e está tudo caminhando muito bem, para que um dia eu mostre isso aqui para vocês a partir de vários dados, né, que eu coletei e resolvi. Então, a gente está, por exemplo, com drones muito mais eficazes, ó. Esse aqui eu comecei a usar em 2019, é um drone que tem uma câmera, tá vendo, ó, muito mais robusta nela, e ele já vem com a câmera híbrida, ó. Isso aqui veio de fábrica, eu comprei essa câmera desse jeito, uma câmera termal com uma câmera 4K colorida, não é nem mais uma GoPro, né? E aqui vocês têm uma imagem incrível, né, que vocês estão vendo 13 muriquis do sul na câmera termal, e na câmera colorida eu só consigo ver 5, né, diferenciar 5. Para vocês não está boa a qualidade, mas eu consigo ver nitidamente aqui, ó. Isso aqui é um muriquizão. Aqui está ele, ó. É inclusive o número 1. Então, 3 vezes mais capacidade de contagem. A gente está fazendo hoje vários experimentos, né? Nós estamos, por exemplo, trabalhando com drone e fazendo esse tipo de análise, ó. Aqui está a área, né, de uma unidade de conservação que eu visitei, aqui está a área de voo que eu fiz, né? Então, se a mata tem 427 hectares, eu voei praticamente a mata inteira, né? 418 hectares, incluindo a mata não, né? Essa RPPN toda. E aqui estão os voos, né, por onde eu passei. Então, tá aqui as densidades de voos. Em amarelo é onde eu voei mais. Em azul é onde eu voei menos. E aí, onde eu encontrei mais bicho, né? Nas áreas onde você voou, não necessariamente, ó. Tem áreas que eu voei menos, ó, como essas aqui, ó, e eu encontrei mais bicho, ó, tá? Então, assim, isso ajuda, inclusive, a você definir melhor, a fazer um planejamento, né, vamos dizer assim, da sua área, e indicar pontos prioritários, por exemplo, para fazer observação de fauna, para fazer algum tipo de trabalho de monitoramento, de manejo, né? Então, você alcança com muito mais resultado isso. Ó, esse drone agora, tá vendo? Vocês viram que eu estava com um drone grande, agora esse drone é menor. Ele está com a câmera termal embutida nele. Eu ganhei esse drone da Wildlife Conservation Society e da Rio Wild por causa desse trabalho com os muriquis. E a gente está encontrando muita coisa legal, vou passar para vocês depois no meu canal no YouTube, vocês vão lá curtir, como preguiça de coleira, preguiça comum como essa, ouriço preto. A gente fez registro, Magela, em 2 unidades de conservação em Minas Gerais,
que ninguém sabia que tinha ouriço preto. Inclusive ampliação de distribuição geográfica, tudo com drone, né, voando no horário certo. E a gente chegou, né, tão longe que eu fui para a África esse ano para procurar o único primata que é considerado extinto na natureza, né, que é o Waldron Red Colobus, na Costa do Marfim. Estou voltando para lá agora, ano que vem, porque eu, infelizmente, fiquei dos 10 dias, 5 dias com os drones presos na alfândega e perdi muito tempo e acabei não voando do jeito que eu queria, então estou voltando lá para ficar mais 20 dias lá na África, na Costa do Marfim, em Gana, que é onde tem, não é esse bicho, né, esse aqui é um outro macaco que eu achei lá, que era o mais comum, mas para ir atrás, né, do Miss Waldron com esse drone, que eu estou brincando, né, que é o drone Key 3.0, que é um Mavic 3 Thermal, estou com ele aqui, inclusive. Ele tem 3 câmeras, ele tem uma grande angular aqui, uma 4K e uma câmera termal, né? E cabe na palma da mão, você leva na mochila. Eu estava andando com ele, para vocês terem uma ideia, numa mochila nas minhas costas, né? Só para vocês terem uma ideia, galera, eu vou pôr esse videozinho aqui para vocês. Deixa eu ver se ele vai tocar sozinho. Vai. Ele está no meu canal do YouTube, depois vocês vão lá. Deixa eu só trocar de ponteiro aqui, que aí a gente vai mais rápido. Aqui eu falo um pouquinho, né, do drone, e aqui vocês vão ver como eu usei ele de dia, por exemplo, para procurar cervo. Na verdade, eu estava procurando queixada, né, lá em Chapadão do Céu, em Goiás, mas voei nessas áreas de Covoal, são áreas de alagado, né, são áreas naturais lá, que parece um pântano, e são áreas encharcadas. Então, tá vendo? Ó? Olha a importância da câmera termal. Mesmo de dia, ó, eu já tenho dois cervos aqui, ó. Esse, inclusive, eu nem vi na hora que eu estava voando, ó. Ele está aqui, eu percebi esse, ó. E aí, o que esse drone tem, além dessa capacidade da câmera termal, pessoal, é o zoom. Vocês vão ver o zoom aqui, ó. Eu vou dar o zoom e vou tirar a termal, ó. Olha aí que beleza. Inclusive, eu consigo ver, né, que é um macho, né, jovem, tá nascendo a galhada, e dependendo das características também que ele tem no corpo, das manchas aqui, eu posso, inclusive, individualizá-los, né? Então, assim, aqui, ó, uma mãe com filhote, ó, que incrível essas imagens. Consigo ficar, né, vendo a mãe, vou lá, observo o filhote, se eu conheço bem a espécie, né, por exemplo, eu consigo dar a idade desse filhote, né, quanto tempo ele tem, se ele está mamando, não está mamando. Então, eu consigo fazer por exemplo, né, uma amostragem de abundância ou densidade populacional. E esse drone tem hoje uma lâmpada que eu consigo voar à noite, né? Então, aqui, ó, estou voando à noite, no escuro, ó, vocês estão vendo que a câmera colorida não está enxergando nada, mas na hora que eu vou lá e ligo uma luz, ó, eu consigo ver bonitinho. Então, você pode usar, tipo, né, o que a gente chama de lanterna, a gente pode usar e ver os animais, mesmo voando à noite, tá? Gente, é uma tecnologia incrível, assim, eu estou realmente encantado e a gente está fazendo toda a diferença com essa tecnologia. Vou terminar minha fala só falando, né, não posso deixar de contar do Centro de Conservação dos Saguis da Serra, que eu coordeno em Viçosa, que é o criador científico, que é o único no mundo que vai reproduzir essas duas espécies de saguis, né, o sagui da Serra Escuro, que é o Calitrix aurita, e o sagui da Serra, que é o Calitrix flaviceps, duas espécies endêmicas da Mata Atlântica, muito ameaçadas de extinção, e principalmente sofrem muito com a hibridação, ou seja, alóctones invasores foram trazidos pelos humanos para a região sudeste e foram soltos na natureza e hoje eles hibridam entre si, tá? E a gente tem muito problema de deterioração, né, erosão de biodiversidade por causa disso. A Buval Nature, né, que é uma ONG do Zooparque da França, nos ajuda muito através da ONG PREA, que é de Juiz de Fora, tá, Magela? Rodrigo Carvalho, não sei se conhece ele, um camarada bacana, que está me ajudando muito lá, né, e além desses outros parceiros aqui nossos, né, então a gente está lá com recintos muito bem elaborados, estamos com um plantel maravilhoso hoje, né, estamos com quase 18 bichos aqui, alguns deles, inclusive vários filhotes que já nasceram lá, né, esse aqui é um filhotão que nasceu lá, e a gente está, né, a gente ajudou num planejamento que está sendo encerrado agora, onde a gente está gerando vários protocolos, mapas, né, onde a gente atualizou, por exemplo, a extensão de ocorrência das duas espécies, né, tanto de flaviceps quanto de aurita, em Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Outra coisa que a gente tem feito, gente, fazer manejo de fauna é muito bacana, a gente desenvolve trabalho de conservação, mas a gente tem que mexer com políticas públicas. Em Viçosa, a gente criou uma lei municipal em 2020, que cria o Dia Municipal do Sagui da Serra Escuro, institui a espécie como mascote oficial e patrimônio, né, e torna ela
patrimônio da biodiversidade. A gente já fez isso em mais 5 municípios, né? Em outras áreas da Bacia do Doce, e agora nós estamos com o trabalho da Renova, criando leis para os saguis da serra, para o Flaviceps. A gente acabou de passar essa lei, né, de proteção do sagui da serra em 2 municípios da Bacia do Rio Doce. Vai ser a primeira vez, né, que nós vamos ter municípios com uma legislação própria para a proteção desses bichos. Tá? Isso é fresquinho, galera. Não vou nem falar o nome dos municípios, não, porque a lei não está homologada ainda, não está publicada. Tá? A gente trabalha com, né, com parcerias da iniciativa privada. Tem uma cerveja Aurita. Imaginem vocês que tem um empresário de Viçosa que pediu para a Krug invasar uma cerveja delas, né, deles, pronta, e criou um rótulo próprio, Aurita Beer. Ele, inclusive, hoje é um CNPJ, está criando um site, vai vender isso tudo aqui que vocês estão vendo, tá? Ele pode vender, a gente não pode. É o Júnior Rezende, do qual tem muito apreço e consideração. E estamos com uma parceria com uma estamparia também de Viçosa, que vai vender camisa e vai doar 50% para nós, né, para a gente poder tocar o projeto de conservação desses saguis, que, na verdade, é um criadouro, né, como eu falei para você, científico, que a gente precisa muito desse apoio. Lembra que eu falei do site do MIB, tem o site também do CCSS, né, o www.ccss.ufv.br, e todas as nossas redes sociais são @CCSSUFV, Instagram, né, Facebook. A gente já está com mais de 5 mil seguidores, na verdade, está impressionante como que a gente tem crescido rápido, né. Estamos com um processo seletivo de férias, tá, não sei se vocês querem participar, já está aberto, inclusive, já deve estar fechando, não sei se fechou agora, mas está fechando. A turma lá, gente, é grande, são alunos de graduação, mestrado, doutorado, olha o tamanho da turma que me ajuda. Eu não tenho funcionário público, eu tenho um cara que é servidor técnico administrativo, né, e o resto é tudo bolsista. A maioria que vocês estão vendo são bolsistas, tá, que eu coloco lá ajudando a gente num projeto. Aqui está a Gabriela Rezende, que trabalha com a gente em parceria, né, a doutora Gabriela Rezende, do IP, que trabalha com o Mico-Leão Preto. Aqui está a Adriana Milagres, doutora também, foi minha, né, pós-doc. Ana Yasha está aqui, que é a nossa pós-doc, e que hoje coordena lá para mim, né, a parte toda administrativa, né. Vocês vão lá, galera, no meu canal do YouTube, né, eu já produzi alguns artigos, alguns papers, mas hoje eu estou dedicado ao @Belmelo e ao @Fabiano R. de Mello, que é o meu canal no YouTube, tá? Vocês vão lá, se inscrevam e vejam lá esses vídeos massa que eu tenho feito dos bichos. Vai estar profissionalizando, tá, moçada? Eu vou chegar lá. Vou profissionalizar mais daqui a pouquinho. Aqui é o outro artigo que a gente fez da preguiça de coleira. A gente achou os bichos em 30 minutos de voo, Magela. A gente conseguiu ver 5 animais. E o pessoal fica 8 meses para achar um bicho, andando a pé. Então é isso. Muito obrigado, gente. Desculpa aí o atraso, mas está aí meu contato. Aí são as parcerias, né, e projetos do qual eu coordeno. Né, vão lá, curte o Belmelo. O Beandrone, infelizmente, eu perdi agora recente, mas, né, o @Desabrace, quem já ouviu a gente aí no Desabraçando Árvores, podcast do Fernando Lima e da Miriam Perilli, tem muita dessa história que eu conto lá. Tá bom? Obrigado, Magela. Roberto, obrigado, cara. As pessoas estão cumprimentando bastante, todos muito impressionados pela riqueza do trabalho, e eu acho que não tinha forma melhor da gente terminar realmente o nosso ciclo de palestras. Tivemos aí as dificuldades da data, mas... Verdade. Mas vingou. Quando a gente trabalha, a gente é recompensado até pelo acaso. Então, rapaz, obrigado. Eu estou aqui suado, vim direto do mato para não atrasar de novo essa apresentação, porque eu estava muito a fim de fazer isso. Então, eu te agradeço muito pelo convite, agradeço toda a sua paciência para poder a gente chegar nesse momento agora. Todo mundo aqui falando que valeu muito a pena esperar. E é legal a gente ver essa tecnologia. Nós tivemos a palestra com o Alex Baggio também, que mostrou alta tecnologia para a questão da ecologia de estradas. Tivemos outros colegas, tantas boas experiências. Mas eu só queria fazer um comentário antes de passar a palavra. Minha querida Márcia Cristina, gente, que alegria ver ela. Olha aí. Foi uma das palestrantes também, né? Mas antes de passar a palavra para ela, Fabiana, uma coisa que chama atenção, eu tenho usado drones para estudo com os guarás no sul do Brasil, e realmente, assim, as aves, pelo menos, eu esperava que o drone ia espantar as aves. Mas parece que os animais... pelo menos as aves lá, eu tenho sobrevoado ninhais com muita tranquilidade,
e meu drone não chega nem perto da qualidade do seu, claro, mas a gente tem feito altas imagens e tem ajudado muito, porque os bichos ficam dentro do mangue, né? E com o drone a gente consegue ver aquilo que a gente não vê navegando. Então é interessante essa coisa, só quero fazer esse comentário, porque realmente a questão do drone é uma tecnologia muito importante, muito interessante. Eu tive agora de novo em Mamirauá e até comentei com o pessoal lá. Fico estudando onça, pô, em Tefé, onde a dificuldade é enorme, o drone está aí para ajudar. Mas, sem Cristina, dúvida. fica à vontade. Mas na mata, viu, Magela? Na mata é bem mais complicado, cara. Você vai ver basicamente bichos arborícolas. Mas eu pensei com o infra aí, né? A visão noturna talvez pudesse ser uma tecnologia. Mas, enfim, vocês que são craques disso. Cristina, você quer se manifestar? Fica à vontade. Primeiro, dar parabéns por essa brilhante palestra do Fabiano. Estão me ouvindo? Estamos. Obrigado, Cristina. Bom te ver, minha querida. Eu estou conectando aqui da Fazenda Lagoa, que atualmente tem uma RPPN, né? Conheci o Fabiano nos anos 80. Os auritinhas estão aí, né? A gente não foi aí estudar eles, né? Olha, uma das principais motivos de eu querer falar agora, né, é a questão dos auritas aqui da fazenda, que foram descobertos pelo Russell Mittermeier, né? Isso, tem muito tempo. Um estudante da Unifal, um mestrando da Unifal, para fazer o monitoramento, e ele só encontrou híbridos do aurita com penicillata. Então, nós ficamos muito preocupados com esse risco de ter sido extinto o Caritrix aurita aqui na RPP, na Lagoa Monte Belo. Aí eu queria até te propor, né, se você tiver algum aluno interessado em fazer esse monitoramento para poder reconfirmar se realmente só tem o híbrido ou se... Porque foi um monitoramento mais ou menos rápido, então, se uma pessoa viesse por mais tempo, mais vezes, talvez conseguisse descobrir novamente o aurita aqui. Isso só foi feito numa das matas, poderia ser feito nas outras matas também. Com certeza tem mais aí, Cristina. Eu até conversei uma vez, acho que não tem muito tempo, conversei com o professor Rogério Graceto aí da Unifal, né? Acho que ele chegou a fazer contato com você, mas ele não foi aí estudar também não, né? Não, eu não sei se esse aluno veio através dele, eu vou conferir. Tá, vou conferir se esse mestrando... Deve ser ele, é o Natan, né? Não, o Natan Massad, inclusive ele está defendendo. Foi o Natan que veio. É aluno dele. Mas eu fiquei muito preocupada, porque eles só conseguiram encontrar os híbridos aqui em volta da casa, né? E a situação está terrível, viu, Cristina? Eu sei que o Marés todo isso. Tem o aurita verdadeiro em alguns locais de São Paulo, Cláudio Marés. Né? Com certeza. Eu participo da IUCN também, da Comissão Mundial de Áreas Protegidas. Mas seria muito importante. E queria até dar notícia hoje, assim, em primeira mão, de que nós estamos com um trio aqui de pesquisadores de anfíbios da Unicamp, que vieram... E eles, tudo para crer que eles conseguiram encontrar um sapinho ameaçado de extinção aqui hoje na floresta. Né, na floresta da PPM. Eu não decorei qual é a espécie, mas é um sapo pequeno, meio amarronzado, então isso é muito interessante. Essa área sua é muito bonita, né, Cristina? Eu também sou doido para conhecer aí. Câmara Trap aqui, conseguimos filmar bichos fantásticos aqui, onças pardas, tamanduá mirim, a gente tem fotografado. Hoje eu vi do Guará, mas foi lá em Alfenas. Sim. Ô, Magela, a gente tem um horário aí, tem um limite, né? Não sei como é que nós estamos aí. Temos tempo ainda. Eu queria aproveitar, não quero deixar de aproveitar a sua experiência. Nós tivemos ontem, por exemplo, uma palestra muito bacana também com o José Truda Palazzo, falando sobre as baleias e tal. Tivemos participações. E uma das coisas que ele colocou, e que nós discutimos bastante, foi... E aí eu vou engatar a questão, porque embora a gente tenha muita tecnologia, a gente sabe que, ou pelo menos eu penso, que nós vamos conseguir avançar na conservação com a participação da sociedade, né? Quer dizer, sem o movimento e a participação da sociedade, isso não é possível. E aí, a gente conversou bastante sobre a questão do turismo, né? Do turismo de observação.
Você acha que, igual tem sido sucesso para baleias, para golfinhos, Fernando de Noronha, acabei de chegar de Fernando de Noronha também, acompanhei o trabalho lá do pessoal dos golfinhos rotadores. Você acha que para primatas, apesar da dificuldade, talvez de observação ser maior, essa é uma saída plausível para o futuro, para o Totalmente. Totalmente. A Cristina lembrou do Russell Mittermeier, ele é completamente a favor disso. Os gorilas das montanhas, por exemplo, lá na África, né, lá em Virunga, né? Virunga, nossa, eu nunca guardo o nome lá, mas enfim. Virunga, isso. Eles estão salvos basicamente por causa do turismo de observação de primatas, né? Eles cobram, por exemplo, $1.500 a hora para você ficar com os bichos, né? Então, assim, sem dúvida alguma um sinal claro de que a gente tem que negociar, né, com empresas, com parceiros e fazer a conservação virar business, Magela. Isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com empresários, com políticos, né? A gente tem que transformar essa questão da conservação um negócio rentável para todo mundo, inclusive para as espécies, né? Das quais, inclusive, a gente está tentando proteger. Eu acho que o turismo de observação de fauna, ele é imenso no mundo inteiro, mas a gente faz muito mal aqui no Brasil. Então, com certeza, é muito necessário a gente fazer e desenvolver, né, vamos dizer assim, essa capacidade, né, para a gente conseguir bons resultados. Eu sou super favorável e, teoricamente, estou ajudando, né, a implementar isso, por exemplo, em algumas cidades no Brasil que têm animais ameaçados, como primatas, e que são fáceis de serem observados, para que toda a comunidade, né, a Cristina mesmo tendo lá aurita, ela pode começar a instituir a observação de aurita e cobrar, né, diária, alimentação, pernoite. Então, assim, eu sou ultra favorável. Uma outra questão, Fabiano, também queria ouvir da sua experiência. Um dos desafios que nós temos, eu acho que no futuro próximo, e nós aqui no grupo de pesquisa em áreas protegidas estamos tentando desenhar isso e trabalhar com isso, sim, que é a questão da mudança dos padrões de distribuição espacial, principalmente, mas talvez temporal, das espécies, com as mudanças climáticas, e como o desafio que a gente tem, já que as nossas áreas protegidas foram planejadas num determinado cenário, e esse cenário pode se alterar, e talvez a gente perca a efetividade de muitas áreas protegidas. Você já está identificando alguma mudança de padrão de distribuição em mamíferos, de modo geral, ou outras espécies? Mamíferos ainda não, mas a gente tem casos já comprovados, né, para anfíbios. E o que eu acho, Magela, é que a gente vai realmente sentir muito mais rápido essa perda de populações, né? E aí o padrão vai ser esse, né? A gente vai perder populações e as áreas de distribuição geográfica. Hoje, na verdade, são extensões de ocorrência, né? Porque a distribuição geográfica Mata Atlântica, por exemplo, nem existe mais, né? Nós estamos falando de pedaços, né, fragmentos, retalhos de Mata Atlântica, onde esses bichos sobrevivem. O que vai acontecer é que muitos desses retalhos, onde os bichos estão hoje, com as mudanças climáticas, eles vão desaparecer, e eles e os animais juntos. Então, a gente vai ter, literalmente, uma diminuição na distribuição original, nessa área de extensão, por conta dessas perdas de habitat, ou de adequabilidade de habitat, que vai levar à perda e extinção local de populações que já são poucas, e aí a gente vai ter esse processo. Eu já estou vendo isso não demorar a acontecer, por exemplo, nas áreas que não são protegidas da Mata Atlântica, onde tem muriqui, por exemplo. A gente já está vendo a extinção por conta do isolamento, né, e da questão genética, né, endogamia, mas a gente vai começar a ver isso, as matas vão ficar insalubres, né, inviáveis para comportar os muriquis, e eles vão simplesmente morrer, se a gente não fizer manejo. Entendeu? É isso. É fundamental, né, essa intervenção, muita gente discute isso, né, até que ponto a gente deve intervir, mas acho que no cenário atual, né, não temos outra escapatória. Não temos opção, temos que intervir, temos que fazer manejo, Magela. No Brasil a gente brinca de manejo. A gente não sabe o que é manejo de fauna no Brasil, não, cara. É uma vergonha. Eu estou fazendo aqui, está todo mundo achando bom, porque eu estou falando de manejo conservacionista. Mas vamos começar a falar de manejo de fauna propriamente dito, controle de exóticos, controle de alóctones invasoras, né?
pegar os bichos para valer, para colocar rádio, para fazer estudo, pesquisa. A gente não está conseguindo nem discutir isso, porque está assim, não vamos tocar nos bichos, não podemos tocar nos bichos, porque os bichos estão ameaçados, entendeu? É difícil, cara. E você sabe que, voltei, como eu falei, eu acabei de chegar de Fernando de Noronha, e me impressionou muito a incapacidade de você controlar a fauna exótica numa ilha. Cara, você tem cavalo, bode, cabrito, boi dentro das principais trilhas. E se você Nós estamos falando de bichos ilha, domésticos, né? Domesticados, imagina, bicho domesticado. Eu não Imagina. estou nem falando dos teius, dos Exato. ratos enormes, ratos e tal, que você vê aos montes, assim, não precisa nem andar. Mas me impressionou essa incapacidade de você controlar espécies domésticas, como você falou, numa ilha. Você imagina na Amazônia, ou mesmo na Mata Atlântica. Cara, infelizmente é uma briga que a gente está perdendo feio, e a geração que está vindo cada vez mais reticente em relação a isso. Sinto muito para quem está me ouvindo aqui ouvir isso, mas se a gente não tiver essa resistência, Magela, a gente vai perder esse jogo. E a gente vai ter muito mais perda de biodiversidade por causa dessa nossa incapacidade de manejo, do que necessariamente se a gente for atuar de verdade, de forma técnica no manejo, que a gente vai conseguir reverter essa perda de biodiversidade. Enfim, eu não sei o que eu falo, eu não sei o que eu faço mais, eu já tô vendo o morro, né, a descida já, né, Magela? Então a gente já fica meio preocupado. Você sabe que eu falo sempre que conservação a gente não faz com o coração, faz com a cabeça, né? Principalmente essa intervenção de manejo, elas são super importantes. Você falou de Iberá, o sucesso de Iberá, não só na reintrodução, na refaunação, mas Iberá também tem tido sucesso com o projeto de produção de natureza, né? Quer dizer, exatamente usar essa refaunação e estimular o desenvolvimento econômico da região. Isso tem sido feito no sul do Brasil também, né? Ali em Guaraqueçaba, na região onde eu estudo e tal, o pessoal da SPBS tem liderado esse processo muito interessante. Acho que não dá para fugir disso, né, Fabiano? Da economia, de dar valor econômico. De jeito nenhum. Né? De jeito. É uma valoração, é uma associação de serviços, é um ganha-ganha. Se a gente não fizer isso, Magela, as pessoas não vão ligar para o que a gente está fazendo, cara. Não tem jeito. Né? E a sociedade, de maneira geral, a sociedade urbana, ela quer ajudar, ela quer contribuir. Né? Ela está desesperada, ela fica nervosa também, ansiosa com esse tanto de bombardeio, mudanças climáticas, né? Segurança alimentar. Nós estamos falando de coisas graves, cara. Falando de coisas graves. Refugiados ecológicos. Então, assim, a sociedade urbanizada, a população urbanizada no Brasil e no mundo, ela está desesperada, ela quer ajudar. Só que ela continua consumindo, né? A gente não tem como dissociar isso. Então, o que a gente tem que fazer? Melhorar esse consumo, né? Tornar ele sempre mais sustentável e fazer com que as pessoas, em geral, façam isso, né? Tenham um consumo sustentável e, ao mesmo tempo, contribuir com projetos de conservação, contribuir com as ações de manejo, né? Entender, alimentar de informações corretas e deixar a gente fazer o nosso serviço, Magela. Deixa a gente fazer o nosso serviço técnico, cara. Fazer manejo para valer, sem encheção e sem essa bobagem aí, não sei o que, tadinho do bicho. Cara, não, nós estamos perdendo biodiversidade. Se a gente não tiver ações de manejo efetiva, nós vamos perder biodiversidade. Ontem eu estava conversando com o governo de Minas para a gente implementar uma política de fauna. Inclusive, o governo já está com essa política de fauna aberta, em discussão, para exatamente melhorar essa performance nossa, de poder atuar com manejo. É isso. A gente tem que, né, avançar. Muito bom, Fabiano. Sempre um prazer enorme te ouvir, cara, assim, ter essa chance de conversar com você. Às vezes a vida não deixa a gente ter uma interação mais próxima, você está para um lado, eu estou para o outro, mas para mim ter a chance também de conhecer o seu projeto aí, mais de perto. Você tem que ir lá em Beachpock, você tem que vir em Viçosa, traz a Cristina. Beleza. Vamos combinar. Ela vai adorar ver os auritas lá. Tem que visitar a Cristina também, a agenda está grande. A gente faz o circuito, você vem, traz ela e eu vou com vocês de volta. A gente entrega ela lá. Gente, obrigado, gente. Obrigado.
Valeu, Cristina, muito obrigado. Estamos encerrando o ciclo de palestra de 2023. Fabiano, não tinha forma melhor da gente encerrar. Obrigado pelo seu esforço aí, tá no trabalho de campo. Como eu disse, pessoal, temos nosso grupo no WhatsApp. Quem quiser se manter no grupo, já vamos trabalhar os projetos de 2024. Grande abraço. Boa noite, pessoal, gente. Saudades. Até a próxima. Cristina vai tirar uma foto aí, Cristina, da gente. E ó, não deixa de curtir meu canal no YouTube, meu Biel Melo lá, hein? Depois... Eu tenho que passar de 1000, hein, no canal do YouTube para eu começar a monetizar, né, Cristina? Passa os links para mim, inclusive do PDF que você falou, que nós temos um grupo de WhatsApp aqui, eu compartilho com o pessoal. Tem mais de 140 pessoas no grupo acompanhando. Obrigado, tá, querido. Um abração. Valeu. Obrigado, Magela. Tchau, Cristina. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Valeu.